temos a honra de ter uma palestra inaugural, primeira palestra sobre esse tema nessa casa, uma inovação da lei de muito interesse, e eu também acredito que são poucos os especialistas na área, que a gente chama aí do feeling do direito. A maioria prefere atuar aí no direito penal, direito civil, família, trabalhista, né? E existem aí os nichos da advocacia. Importante que muitas vezes o nosso núcleo aqui do jovem advogado, a nossa comissão do jovem advogado, Dr. Alexander Zakimi, alguns de vocês aqui que frequentam essa casa aqui já devem conhecer, a gente sempre se preocupa aí de estar dando uma direção aí para o recém-chegado à advocacia bandeirante. E para abrilhantar aqui a nossa noite, eu quero convidar nesta mesa doutora Dilson Sanches. Doutora Dilson, ilustre professor, advogado graduado pela PUC São Paulo, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, mestre em Direito, professor universitário, coordenador dos cursos de especialização em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, autor do livro Advocacia Previdenciária e Trato das Verbas Trabalhistas, entre outras obras, e palestrante do Departamento de Culturas e Eventos desta casa. Passo então a palavra ao nosso professor, que hoje aqui, doutora Dilson, serei mais um aluno, tenho certeza disso. É um assunto meio mórbido, né? Eu fiquei meio receioso de colocar esse tema, mas enfim, é o tema do momento, que decorre de uma mudança legislativa, propriamente a medida provisória número 664, e eu dizia até para a jornalista, que ainda há pouco me entrevistou, que foi baixada na calada da noite, com redação sofrível, mas isso também não é novidade para nós da área jurídica. E curiosamente, quero já iniciar fazendo esse registro, curiosamente, sem qualquer preparo das agências de previdência social para a orientação a respeito das normas agora instituídas, né? Enfim, vocês vão ver, nós temos aspectos muito polêmicos a respeito e espero poder contribuir para dirimir uma ou outra dúvida, já que todas será impossível dirimir. Vamos lá. Por esse motivo, eu já disponibilizo meu site, o www.adilsonsanches, tudo junto, a última letra Z, .adv.br, que vocês poderão eventualmente fazer algum questionamento, né? Algo que não ficou claro na nossa palestra, terei muita alegria em atender, mas, eu vou dizer o seguinte, doutor Manteiga, até sexta-feira, pessoal, tá bom? Porque isso se renova, vocês não têm ideia a quantidade de e-mails que a gente recebe, etc. Não tem vazão para atender todo mundo. Então, até sexta-feira, tá aí. Inclusive, tem um material lá disponível, que é parte desse material aqui, na verdade, maior do que esse material, de uma palestra que eu já dei, lá em São José dos Campos, semana passada, sobre todas as alterações. Dessa vez foi pontual, só pensão por morte, mas lá em São José nós tivemos a oportunidade de falar sobre auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o seguro-desemprego, e esse material está disponível no site e vocês têm acesso. Falando nisso, e para não frustrá-los, dia 9 de maio, um sábado, eu fui convidado hoje, como lhe falava, para um encontro de atualização em direito que vai ocorrer nesse salão, né? Nossa querida sala nobre da OAB. Dia 9 de maio eu vou fazer a abertura, fui convidado para fazer a abertura. Não será apenas de direito previdenciário, será um evento multidisciplinar. Mas eu já confirmei a minha presença, eu tenho a impressão que eu vou fazer a abertura, tá bom? Ótimo. Também gostaria de colocar para vocês o seguinte, para melhor fluência
Eu preparei um material, não é muito extenso, né, os slides, então eu gostaria de primeiro fazer a exposição, e depois nós abrimos aos debates, as perguntas, as colocações dos colegas, tá certo? E ao final, Dr. Manteiga, eu vou sortear um livro de minha autoria, O Diretor Executivo no Direito Brasileiro. Não pude trazer o Advocacia Previdenciária, que é o livro que tem muita procura, porque ia entregá-lo agora atualizado e já estava desatualizado completamente, então tem que esperar mais um pouquinho para conseguir concluir o livro, né? E eu mesmo não tenho mais nenhum, eu tenho um único exemplar, né? Está esgotado. Enfim, vamos lá. Quando tratamos de pensão por morte, tratamos de uma lei específica, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, propriamente a Lei 8.213 de 91. Pensão por morte, artigo 74 e seguintes. Mas não basta estudar apenas a Lei de Benefícios, também necessito estudar o Regulamento de Previdência Social. No artigo 105 e seguintes, encontramos a matéria pensão por morte. Por fim, e é isso que eu gostaria de frisar, e trouxe até aqui para mostrar para vocês, por fim, encontramos também a Instrução Normativa número 77 de 2015, que trata do assunto, com a seguinte ressalva. A medida provisória foi baixada em 30 de dezembro. A IN foi publicada, a IN 77, IN do INSS, dia 22 de janeiro. Vejam só como tudo foi improvisado. Dia 22 de janeiro, se baixou, se editou a medida provisória, foi publicada no Diário Oficial, e ela está desatualizada quanto às alterações verificadas pelas medidas provisórias. 664, 665, propriamente 664. Não é? Para demonstrar quanto se improvisou e como foi realmente nos bastidores ter encaminhado à sociedade essas alterações que ora nós vamos analisar. De todo modo, é fundamental também que se tenha a MP e a IN 77 em mãos para melhor estudar a questão. Bom, de início e preliminarmente, eu gostaria de trazer essa decisão que me parece oportuna. Ela é recente, 22 de agosto de 2014, e é da Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal. Podemos dizer, portanto, que é uma decisão que vai ditar caminhos. Vou ler. É assente na jurisprudência que os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte devem estar preenchidos na data do óbito, momento no qual nasce o eventual direito ao pensionamento. Então, antes que se proponha, já vou dizendo, quem morreu antes da vigência da MP será agraciado com as regras anteriores. Quem não esperou morrer depois dela ser rejeitada, né? Porque antes não sabia que ia ser baixada, foi na calada da noite mesmo, né? Quem não esperou morrer depois que ela seja rejeitada, que é uma grande possibilidade, terá as regras da medida provisória aplicadas, e vocês vão ver que são nefastas as regras para o pensionista. A pensionista é matéria do nosso estudo. E já vou alertar. É possível que ela seja rejeitada? Bom, pelo clima que nós estamos sentindo no país, é mais do que uma concreta possibilidade, né? É uma aposta. É uma aposta. E se ela for rejeitada, o que acontecerá? Acontecerá que todos os atos praticados na sua vigência perderão validade, né? Não terão qualquer valor jurídico. Então isso significa que o INSS concedeu uma pensão a R$100 e vai chamar todo mundo, depois de rejeitada, para pagar os 150 que seria o cálculo anterior à sua edição. Não significa isso não. Vocês tenham certeza que vão ter muitos clientes, porque já ocorreu no passado a medida provisória número 242, que alterou o cálculo do auxílio-doença, foi rejeitada, não é que não foi apreciada, foi rejeitada, e o INSS não convocou as pessoas. Eu suponho que até hoje tem gente recebendo o valor do auxílio-doença menor do que deveria. Eu suponho, não tenho nenhum caso concreto, né? De modo que eu também apostaria, depois de 30 anos convivendo com o INSS, é quase um casamento, né? Para sorte da família não é um casamento, né? Eu diria para vocês que isso pode se concretizar.
vão conceder a pensão de acordo com as regras da medida provisória e não vão convocar as pessoas para revisar se eventualmente ela for rejeitada ou se não for apreciada, né? De todo modo, cabe a via judicial para a correção desse procedimento. Também quero alertar que em matéria de pensão por morte, aplica-se o princípio do tempus regit actum, ou seja, a aplicação da lei na medida em que há um nascedouro do direito, a lei vigente naquele momento, né? Que vem de encontro com a ementa que eu trouxe agora para vocês. Tá bom? Essa é uma primeira colocação, me parece bem oportuna. A segunda é tratar da condição de segurado. Condição de segurado. Por que isso? Porque é assente na jurisprudência que a pessoa que perdeu a condição de segurado não deixará a pensão ao seu dependente, porque a relação jurídica já não existe mais, a relação de direitos e deveres que se esvai pelo fato da pessoa não estar contribuindo à Previdência Social. Então, se isso ocorrer, né, geralmente fica desempregado, tem que comprar arroz e feijão ou recolher contribuição previdenciária, e escolhe comprar arroz e feijão, deixa de contribuir. Passados mais de 3 anos, conforme a situação, vai perder a condição de segurado. Perdeu a condição de segurado, morreu, não vai deixar a pensão por morte, né? É um presente, inclusive, que vem atrás do outro, não é isso? Não deixa a pensão por morte, e aí a sua família vai ter um problema social grave a ser cuidado, né? Muito mais do que o Bolsa Família, muito mais do que qualquer Vale Cultura pudesse permitir, né? Enfim, mas eu faço essa colocação pelo seguinte: também a jurisprudência é uma decisão recente, uma decisão de 2014, Turma Nacional de Uniformização, ela indica um outro caminho, qual seja, vou ler a ementa. Em havendo contribuição por mais de 180 meses, vale lembrar, 180 meses é a carência para a aposentadoria. 15 anos se preferirem para ser didático. A posterior perda da condição de segurado, em função de desemprego, não impede a concessão de benefício de pensão. Olha só que interessante, quer dizer que se a pessoa chegou a ter 15 anos de contribuição à Previdência Social, ainda que venha a perder a sua condição de segurado, ainda que essa relação jurídica não exista mais, ainda assim a família terá direito à pensão por morte. Por quê? Porque ele já adquiriu, o falecido, já havia adquirido o direito, em face da carência, à aposentadoria, né? Pelo menos a carência ele teria, né? E se isso ocorrer, consequentemente estará garantida a pensão por morte aos seus dependentes. Se é assim, se essa jurisprudência indica um caminho muito sólido, concreto, é uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, embora talvez uma das primeiras, ou enfim, se isso é uma verdade, a existência de carência promovida pela medida provisória 664 sucumbe diante de quem já tem as 180 contribuições. O raciocínio se mantém, não é verdade? Independentemente da medida provisória 664. Né? Então, é bom que se tenha isso em mente. Ó, há necessidade de fazer o estudo de quem é o dependente, quem será o titular do pensionamento, né? Nesse aspecto, a medida provisória também traz uma diferenciação significativa. Vamos lá. Como era antes, como era depois. Quem são os elegíveis? Eu chamei aqui de elegíveis. E em seguida vocês têm a data de vigência da medida, particularmente quanto aos beneficiários. E olha só, eu me pergunto muito, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de ler a medida provisória, eu fiquei me perguntando que urgência e relevância é essa, já que temos várias datas, diferentes datas de vigência dos pontos relacionados à medida provisória. Que relevância e urgência é essa? Não é? Não me convenço disso. Hoje, portanto, são os dependentes, continuam sendo os dependentes, já está vigente desde 30 de dezembro essa disposição, mas com uma exclusão. Se excluiu o condenado por crime doloso por morte do segurado. Isso é uma contenda que houve, né? E parece que se perdeu judicialmente, eu não tenho a informação exata,
E mais parece um revanchismo, um desejo de enfiar a goela abaixo da sociedade alguma coisa, porque se perdeu, do que efetivamente uma necessidade de alteração da legislação. Assim, desde 30 de dezembro próximo passado, aquele que matou o pai não vai ficar com a pensão gerada pelo segurado que era o seu pai. Né? Se o crime for doloso, se de fato teve a intenção de matar, teve a intenção de praticar aquele ato. Né? Caso contrário, a relação de dependentes e a sua ordem preferencial se manteve. Não houve alteração. Vale lembrar, qual é a relação? Vamos lá. Temos 3 classes e elas são preferenciais. A existência de um dependente em uma das classes exclui a de outro. Vou fazer uma breve leitura. O cônjuge, o companheiro, a companheira, o filho não emancipado menor de 21 anos, o filho inválido de qualquer idade, o filho que tenha deficiência intelectual ou mental, absoluta ou relativamente incapaz, declarado judicialmente. Esses compõem a primeira classe de dependentes para fins de previdência social. Nota-se que se excluiu a figura da amante ou do amante, da concubina ou do concubino, que a jurisprudência tratou de efetivamente desligar da condição de dependente. Né? Também nessa relação vale mencionar que a invalidez pós-óbito do segurado não gera a continuidade ou o retorno da pessoa nessa condição de dependente. A jurisprudência também resolveu afastar essa situação. Por fim, antes que vocês me perguntem, e é uma pergunta tão corrente, tão presente, já que a gente tem a oportunidade de dar aula na graduação e encontra muita gente jovem, né? O universitário também não tem direito a estender a sua condição de dependente pós 21 anos, ainda que esteja cursando, como eu mencionei, nível superior. Lamentavelmente, eu particularmente acho um absurdo que se exclua essa condição, mas a jurisprudência também resolveu afastar essa possibilidade. Portanto, aqui temos a primeira classe. A existência de um dependente nessa classe exclui a de outro. A existência de mais de um dependente dessa classe faz com que eles dividam o valor da pensão em partes iguais. Já vou falar como. E a segunda classe? A segunda classe é a dos pais, o pai e a mãe. Aliás, não existe nada mais injusto, Dr. Manteiga, do que colocar pai e mãe na segunda classe numa ordem preferencial. Não é? Já que seria mexida a legislação, que se mexesse procurando uma justiça, que se mexesse prestigiando a figura do pai e da mãe. Eu costumo brincar, não é? A mãe sempre esperou seu filho tarde da noite, vindo da faculdade, sempre com um lanchinho, com um sorriso, uma boa palavra, né? E uma palavra de carinho, de incentivo, porque senão a gente não vai, né? Não vai, não leva. Não é isso? É fundamental isso, a segurança que um pai, né, possa trazer ao filho, que uma mãe possa trazer ao filho ou filha, né? É realmente fundamental. E ficou excluído. Se ele é casado, a pensão fica para a mulher. Se ela é casada, a pensão fica para o marido, se exclui a figura paterna, a figura materna, né? É aquela história, né? Aquela história. E precisaria ser corrigido de alguma forma. E a medida provisória não fez isso. Pai, quero apresentar a Gisele que eu conheci na balada, estou apaixonado, eu vou casar, né? Aquela velha história, eu vou casar. Mas filho, acabou de conhecer, não importa, eu vou casar, vou apresentar. E levou a menina lá, pai, essa é a Gisele. Ela bate assim no ombro dele, não é Gisele, é Michele. Mas ele vai casar com ela, né? Vai casar, depois tem uma baita de uma decepção por algum motivo, aí morre, né? Quem fica com a pensão? A Gisele e Michele, a gente não sabe exatamente, né? A Michele e Gisele vai ficar com a pensão. Aí vocês vão dizer, mas a medida provisória põe o dedo nisso, porque agora precisa ter 2 anos de casamento para que ela tenha direito à pensão. E eu já proponho uma questão,
já propõe uma questão que me causa muito medo, me causa um mal-estar imenso, imenso. Pensem nessa situação. Espero que não seja a interpretação que eu vou lançar aqui que predomine pelo nosso Instituto Nacional do Seguro Social. Pensem só. Há uma ordem preferencial. Há uma ordem preferencial. Nos termos da medida provisória número 664, terá direito à pensão a Gisele e Michele. Mas eles não têm 2 anos de casados. Mas vamos lá. Quem é a dependente que tem direito à pensão? A Michele e Gisele. Mas não tem 2 anos de casados. Então, significa dizer que ela não deixou de ser dependente. Ela é dependente, porém, sem o direito à pensão por falta de um requisito básico, que é 2 anos de casamento. Isso não significa que os pais vão receber a pensão. Porque, na verdade, a existência da dependência da mulher, né, do cônjuge, afasta dos pais. Não, mas eu não estou dizendo absolutamente que o INSS vai emprestar essa interpretação. Torço para que não. Mas uma aplicação rigorosa do texto legal leva a isso. Porque ela não perdeu a condição de dependente. Pelo texto legal, você não conclui que ela deixa de ser dependente pelo fato de não estar casada mais de 2 anos. Ela deixa de preencher um dos requisitos enquanto dependente. Ela deixa, portanto, de ter direito à pensão. Mas continua dependente. Se ela é dependente, se exclui o pai e a mãe. Não é? Mas se ela tiver um filho, o filho tem direito à pensão. Ela não. Né? Mas foi rápido o negócio, hein? Foi rápido mesmo, né? Já conheceu, tal, não sei o quê, né? Pode ser até que nesse dia mesmo, na balada, né? Aí deu uma rapidinha, né? E caiu duro já, né? Talvez tenha caído mole, eu não sei exatamente. Mas enfim, já gerou uma criança que vai ter direito à pensão. Porque para a criança, para o filho, não se tem essa regra dos 2 anos. Ela não terá direito, mas o filho teria direito, né? O que me ocorre dizer para jovens, né? Façam um amor, né? Porque pelo menos você vai administrar a pensão do menino, da menina que vem por aí. Mas deixa para lá, vamos falar de outras coisas. Então essa é uma primeira dúvida, me parece interessante fazer essa colocação. Vamos ver qual é a interpretação do Instituto, né? Não se sabe. Estou me antecipando e não estou torcendo contra, absolutamente. Aliás, teve um instituto de imprensa aí, nesse final de semana, que disse que os advogados estão, né, entusiasmados, embebecidos com petrolão, mensalão, nunca se ganhou tanto dinheiro na advocacia. E eu fico pensando, será que os bombeiros ficam torcendo para os prédios pegarem fogo? Para as pessoas pularem, para eles serem acionados toda semana? Bom, eu não mencionei o órgão, mas fica por sua conta, tá bom? É incrível, né? Essa aí, depois daquela dos espertalhões, também é terrível, né? Mas enfim, vamos lá. Terceira classe, irmão não emancipado menor de 21 anos, irmão inválido de qualquer idade, irmão que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Feita essa primeira colocação, tem uma segunda proposta para vocês. Então já vimos, a existência do independente na classe 1, afasta da classe 2 e 3. Não tem na classe 1, tem da classe 2, afasta da classe 3. Por fim, isoladamente a classe 3. A existência de mais de um dependente dentro dessas classes faz com que o valor do benefício seja repartido. Certo? Bom, vamos lá. E eu posso acumular benefícios? Mais uma decisão da TNU para vocês. Também recente, 2014. Diante das novas decisões, deve ser novamente discutida a questão com proposição da tese de que, para fins previdenciários, a presunção da dependência econômica do filho inválido fica afastada quando este oferir renda própria, devendo ser comprovada. Desculpem, eu falei do acúmulo, não era esse o tema, o próximo tema, me confundi. Vamos lá. A questão é a seguinte: da primeira classe, não há necessidade de comprovação de dependência econômica, ela é presumida. Contudo, decisões mais recentes têm insistido para o fato de que, havendo comprovação de renda, afastaria
o direito ao pensionamento, que está bem ilustrado nessa decisão que vocês estão notando, né? Que é também uma outra grande preocupação, né? No meu modo de entender, uma aplicação não muito correta da legislação, nada correta da legislação, porque ela é presumida e ponto final, eu não tenho que fazer prova nenhuma se tem ou não tem bens, né? Ela decorre de contribuição, pessoal, isso não é dissociado, né? Não pode ser afastado. A pensão decorre de contribuição, contribuiu efetivamente e agora até com uma carência que nós vamos estudar. Bom, continuando. Quanto à pensão ainda, próximo assunto, na verdade isso não está na medida provisória, está num outro diploma que é a perícia médica. Desde 31 de dezembro próximo passado, toda pessoa inválida, dependente inválido, deveria se sujeitar regularmente a uma nova perícia médica do INSS para saber se a sua incapacidade, sua invalidez permaneceria, né? ou estava presente. Desde 31 de dezembro, quem tem mais de 60 anos de idade fica dispensado desse periciamento. Fica aí a notícia para vocês. Isso não se encontra na medida provisória. Bom, retomando o tema, quando eu disse para vocês que parece mais um revanchismo, eu quero lembrar essa reportagem que eu trago para vocês do Estado de São Paulo, do dia 1º de maio de 2013, propriamente da Suzane, que vocês todos conhecem, né? É uma notícia pública e notória. Ela matou os pais, né? Reconfessa, inclusive, né? Está, inclusive, cumprindo pena, e era menor de idade, e permaneceu por 2 anos recebendo a pensão alimentícia, a pensão por morte, desculpe, a pensão por morte, mesmo que tenha sido a autora desse crime. E o INSS tentou, de alguma forma, fazer a cobrança, a restituição desses valores, sob o argumento dessa tese, né? Ora, como alguém que mata outro dolosamente pode ser prestigiado com uma pensão, como um benefício previdenciário. Isso é assustador, porque daqui a pouco eles vão estar perquirindo como alguém que pode ter matado o outro pode receber quentinha na cadeia para se alimentar, né? Isso é assustador. Vai que uma alma iluminada, um cérebro desses aí, pense, então deixe de dar comida para eles, né? Deixe eles lá confinados, não é isso? Enfim, o fato é que, pelo que a gente tem informação, não é uma informação precisa, o INSS moveu uma ação regressiva e não conseguiu recuperar os valores pagos. É por isso que eu digo, parece uma medida da revanche, é a MP da revanche, né? Perdi essa ação. Eu fico me perguntando, quantas pessoas estão nessa situação? Será que é relevante para os cofres públicos? Será que definitivamente é uma medida de caráter econômico necessária? Porque social não é, definitivamente não. Mas será que também seria economicamente? Coloco em dúvida. E aí, para tornar definitivamente antipática a medida provisória, se instituiu, né, o quê? Se instituiu exatamente um tempo de casamento, cuja vigência vem desde 14 de janeiro de 2015. Olha só, vigências diferenciadas de um mesmo tema, é uma loucura, para não usar uma expressão inadequada para o encontro, né? Não havia essa restrição, nunca houve, e com a medida provisória passa a ser 2 anos, contados como? Contados da data do falecimento. Da data do falecimento há de se verificar se a pessoa está 2 anos casada com o falecido, segurado falecido, né? E eu fico me perguntando, se ele tiver só 1 ano, 11 meses e 29 dias, será que a necessidade dele é diferente de quem está exatamente 2 anos? Eu fico me perguntando, e o posicionamento do STJ, da TNU e também do Supremo, determinando que a verificação da renda per capita não é o único critério a ser adotado para verificar se um indivíduo tem ou não direito ao benefício assistencial? Não pode ser, porque direito não é matemático. Se não, vamos comprar um antigo mainframe, né? Seja lá o nome que se dê, e põe lá as fichinhas, ele vai fazer a leitura dos casos. Ora, ao julgador cabe justamente aplicar a lei, cabe verificar, inclusive é o que existe de mais
novo, atualizado e efetivamente em busca de um verdadeiro direito democrático social, é justamente a investigação das causas sociais que levam àquela situação de necessidade, cuja cobertura social cabe ao Estado, é atividade fundamental do Estado, né? Eu costumo brincar, só não avisaram um governante, mas panelaço mesmo, não cabe outra coisa, já que eu não corroboro de outra atitude senão panelaço, né? A manifestação política, social, mas uma manifestação correta, não é uma manifestação pacífica. Enfim, não posso admitir tamanho casuísmo, mas está aí, 2 anos do falecimento, e talvez nós, advogados, e eu tenho 30 anos nessa seara, né? Você já está há algum tempo também, que eu sei, né, Aline? Né? Uns 2 anos, não é isso? Nessa área previdenciária e tantos outros aqui, já perceberam que é muito mais fácil ao julgador aplicar literalmente o texto legal do que raciocinar e verificar qual é a mens legis, qual é a ratio, né, naquela medida, e depois a investigação das causas sociais, ela depende de prova, e abrir a produção de prova, e as sentenças que ele tem que prolatar, e as audiências que ele tem que realizar, enfim. Então, de certa forma, o caminho mais simples é adotar os 2 anos sem qualquer outra discussão. Mas, se a jurisdição é inerte, cabe a vocês provocarem a manifestação do juiz em razão não só da existência de 2 frios anos. Conforme for o casamento, então, péssimos anos, né? E ainda assim vai tirar a pensão? Deve-se, sim, discutir a necessidade de subsistência. Convívio em 2 anos não pode ser mais importante do que deixar a pessoa à sua própria sorte. Especialmente, e não raro, ainda acontece no país, sociedade machista ou não, ontem foi o dia das mulheres, uma vez eu vim aqui, exatamente no dia das mulheres, dar uma palestra e resolvi distribuir algumas rosas. Já te falei isso aí? Algumas rosas, né? E uma colega se levantou e disse, nós não temos nada a comemorar, inoportuna a sua distribuição de rosa. Então, hoje eu vim assim, bem disfarçado com o rosinha aqui na gravata, né? De forma bem disfarçada, então deixa para lá, até porque foi ontem, não é hoje, né? Mas de todo modo, não se pode questionar a necessidade de subsistência por um convívio comum de 2 anos ou não. Não é um bom caminho, né? Enfim, vamos lá. Acúmulo de benefício. Isso é importante dizer porque o desconhecimento é enorme, é impressionante com quantas pessoas que eu deparo que desconhecem esse regramento. Bom, é pacífico, está no texto legal, de forma muito nítida, que não é possível acumular mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, facultada a opção pela mais vantajosa, exceto se for anterior a 29 de abril de 95, em que poderia. Assim, eu posso, sem sombra de dúvida e sem qualquer receio, acumular a minha aposentadoria e a pensão por morte do segurado falecido. Não há nenhum problema. Eu posso acumular a pensão de filho e a pensão do cônjuge sem nenhum problema, né? Não se discute. E vejam só como é ingrata essa relação previdenciária, né? Eu costumo dizer, algumas coisas são repetidas, mas são necessárias, né? Alguém viu, indo lá para o litoral nessas férias, algum outdoor sobre os direitos dos segurados à Previdência Social? Né? Alguém viu lá no programa da tosse uma relação dos benefícios que nós temos direito em caso de infortúnio? Não, né? Propaganda de empréstimo consignado, eu acho que vocês já viram, né? Enfim, essa é a realidade, não se informa, não se torna público o que as pessoas precisam saber, né? E vocês certamente nunca disseram isso, eu tenho certeza absoluta, porque seria a negativa da presença de vocês aqui. Mas me dá uma bronca quando alguém diz, nossa, o direito previdenciário é tão complexo, eu não vou conseguir entender. Não, vai conseguir sim. Andar de bicicleta também é muito complexo, especialmente quando nascemos, né? Depois, quando ainda não sabemos andar, é muito complexo, mas um dia vocês pegam um jeito, aí nunca mais caem, né?
Portanto, pessoal, acúmulo de benefício, recebo pensão de filho, recebo aposentadoria, a minha aposentadoria, posso acumular. Não há nenhum mal e nenhuma discussão a esse respeito, embora a Previdência não informe. Não informa porque não quer pagar, é deliberado. É o Estado que cria uma norma constitucional de proteção social, é o Estado afeto, elegendo atividades fundamentais que decorrem da arrecadação de tributos, não se esqueçam, né? Cujo governante, seu principal representante do executivo, simplesmente ignora. De propósito. Talvez porque não administrou bem, talvez porque receia ter divulgado uma meta inflacionária que não vai se confirmar, talvez diante do mau uso do dinheiro público. E aí não preciso dizer para vocês nem dar exemplos, né? Vamos lá. Carência. Eu adoro essa parte. Eu costumo dizer que há imagens muito mais significativas do que qualquer explicação. Então, se vocês que não são da área, eventualmente, estejam aqui, quiserem saber o que é a carência, pensem no São Paulo. Eles estão sem receber direito de imagem, né? É carência. Mas a carência em direito previdenciário é outra coisa. É o tempo mínimo necessário de contribuição à obtenção do benefício. No caso da pensão por morte, isso não existia. Não existia. Desde 1º de março, passou a ser de 24 meses. Assim, sou casado há 100 anos, comecei a trabalhar há 15 meses, morri, não deixarei a pensão. Por quê? Porque não tenho a carência de 24 meses. Por isso. Não me parece muito justo. Especialmente fico perguntando, são casos pontuais, né? Mas enfim, fico me perguntando, fui segurado, contribuí por 20 anos, fui demitido, possivelmente porque completei 40 anos de idade, né? 40 anos de idade nós somos inúteis, mas não podemos nos aposentar. Obrigado, doutor. E perdi a condição de segurado, porque entre comprar arroz e feijão e contribuir à Previdência, eu preferi comprar arroz e feijão. E aí eu volto, consigo um emprego para ganhar um salário mínimo, possivelmente, né, já que estou velho, né, para ganhar um salário mínimo, e a carência eu não tenho, porque eu perdi a condição. Se eu perdi a condição, aquele tempo que eu contribuí, 20 anos no nosso exemplo, vai deixar de ser considerado. Não me parece nada razoável. Né? Estamos, sim, diante de um retrocesso social imenso, né? Inimaginável, né? E que fere, sim, e sustentem isso nas suas petições, sustentem isso na sua comunidade, digam isso no meio jurídico que pertencem, né? Que fere o princípio do retrocesso, da impossibilidade de retrocesso social. Essa medida provisória afronta, parece que é uma provocação. Eu já a vejo rindo sarcasticamente contra todos nós, né? Afronta, sim, nossos direitos de cidadãos, né? Sem sombra de dúvida alguma. E, portanto, fere a impossibilidade de retrocesso social de que trata esse princípio nobre do direito, especialmente consubstanciado no artigo 7º caput da Constituição da República. Entre outros direitos são esses aqui, então não mexa com eles. Se alguém desejar algo mais palatável, não é? Bom, outra coisa também que eu preciso trazer para vocês, lembrando a existência da súmula 52, a súmula da Turma Nacional de Uniformização, que é relativamente recente, de 2012, que determina que para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuição do segurado contribuinte individual posteriormente ao seu óbito. E aí a gente fica imaginando que a intenção da medida provisória foi fazer com que aquela jovem, lindíssima, não é? Na flor da idade, se casasse com um senhor, uma pessoa já com idade bastante avançada, na UTI de um hospital. Né? Ou
que aproveitasse a existência de um moribundo qualquer e se casasse para depois recolher em atraso os recolhimentos que ele deixou de efetuar. Mas a jurisprudência já resolveu afastar isso da nossa realidade. Então, qual é o medo, qual é o receio do executivo em relação a isso, né? Ou seja, não se admite presentemente que se faça recolhimento em atraso de contribuinte individual, propriamente autônomo, empresário, assim por diante, para o fim de obter a pensão por morte, exceto, determina a súmula, se ele trabalhava para uma empresa. Por quê? Porque a empresa, quando paga, tem que reter a contribuição previdenciária. Se não fez a retenção, é problema dela com a Receita Federal. Não pode lesar o direito do segurado. É o que nós chamamos de responsabilidade tributária. Passa a ser a empresa que paga. Perfeito? Fica também esse registro. Uma outra decisão que me parece oportuna, essa daqui, de 180 contribuições, né, já me referi a ela, que mantém a existência do direito ao pensionamento por uma questão de direito adquirido. Então, falando em princípios, o princípio do direito adquirido também deve ser buscado por vossas senhorias quando se depararem com alguma situação como essa. Ainda, e aí, agora vocês vão ver, espero, olha pessoal, eu trouxe minha maquininha de calcular, que coisa incrível, precisa. E me corrijam se eu trouxe algum número incorreto. Renda mensal inicial. Como era? E como ficou? Vamos ver. Antes e depois. Vigência, desde 1º de março. Como era? A pensão por morte equivalia a 100% da aposentadoria que o segurado em óbito recebia, ou que receberia por invalidez. Portanto, morreu, qual o valor da pensão? 100% do que ele recebia se fosse aposentado. Ah, não é aposentado. Bom, então vamos calcular, na data do óbito, qual seria a aposentadoria por invalidez? Seria 100%. Como fica agora com a medida provisória? 50% mais 10% para cada dependente, até o máximo de 100%. E ainda assim respeitando o teto, que hoje é 4.663,75. Vamos lá, fiz alguns exercícios. Para melhor esclarecer, fiz essa compilação. Antes, 100% da aposentadoria que recebia, o que teria direito a receber por invalidez. Depois, 50%, mais cotas individuais. A lei fala em cotas individuais. Significa dizer, são personalíssimas. 10% para cada dependente. Assim nós temos uma cota coletiva, 50%, e cotas individuais, 10% para cada dependente. De modo que o valor da pensão parte de 60% sempre, porque se não houver dependente, ninguém tem direito a receber a pensão por morte. Assim, parte sempre de 60%. Lembrem-se, cota coletiva, 50%, cota individual, 10% para cada dependente, até o máximo de 5 dependentes. Vamos fazer algum rabisco aqui? Vamos lá. Vamos imaginar, renda mensal do benefício de aposentadoria, 1.581,64. Como eu cheguei até aí? Bom, precisa saber como se faz o cálculo da aposentadoria. Média aritmética simples de todos os salários de contribuição de julho de 94 até o mês anterior à data da aposentação, excluídos 20% dos menores valores e aplicado sobre ele a alíquota, que no caso da aposentadoria por invalidez é 100%, e quem teve a infelicidade de se aposentar por tempo de contribuição, pegou o fator previdenciário e pode ter pego uma aposentadoria proporcional, pode ter se aposentado a 70%. Né? Mas vamos imaginar que nosso cliente se aposentou com 1.581,64. Bom, se é 50%, se é de 50% mais 10% para cada dependente, e se ele se aposentou a R$ 788, por força do artigo 201 da Constituição, o valor da pensão será R$ 788. Não se mexe, porque deve ser o salário mínimo, sempre. Se tem mais de um dependente e o valor da pensão foi superior a esse, mas com a saída de um dependente a cota se esvai, mantém-se o salário mínimo, sempre. Sempre o salário mínimo. Se eu tenho um valor de aposentadoria de R$ 1.000 e uma pensão a 60%, um único dependente, qual vai ser o valor da pensão? R$ 600. Não pode, tem que ser R$ 788. Necessariamente. Tá claro isso para vocês?
Bom, vou complicar um pouquinho. Se eu tenho um dependente, qual o valor da pensão? Nesse caso, propriamente, 1.581, 50%, R$ 790. Mais a cota de 10%, 158,16. Qual o valor da pensão? 948,88. Tá certo? Números fáceis, né? Vou complicar. Não eu. Quem complicou foi a chefe do executivo. Se eu tenho dois dependentes, como vai ficar essa situação? 1.581 é a base de cálculo, que era a aposentadoria que o falecido recebia. Multiplicado por 50%, eu tenho a cota coletiva, 790,82. Para cada dependente, são dois, 158,16. Portanto, mais 316,32. Qual é o valor da pensão? 1.107,14. Não está abaixo do salário mínimo. Não está, porque na verdade é o benefício que não pode ser abaixo do salário mínimo. Aqui é um benefício repartido. É uma boa colocação, sua excelente colocação. O benefício é único, só que ele tem cotas, ele tem divisões, mas o benefício é um só. Então o benefício é de 1.107. Divido em 2, cada um recebe 553, e aí a sua dúvida é pertinente. Não seria menor que o salário mínimo? Isso é possível? Ótimo, excelente colocação. Não é? A jurisdição não é inerte. Eu quero ver a primeira sentença sua favorável. Me passe para eu torná-la pública para todos os alunos. Defendendo essa tese. De fato, o benefício é inferior ao salário mínimo. Porque quem tem que sobreviver é cada um deles, e não os dois em conjunto. Até mesmo porque talvez filho e mãe não se entendam, né? Eu não matei os pais, ainda bem, né? Foi oportuna a minha colocação, né? Ninguém pode, em sã consciência, dizer que a mãe vai administrar em favor dos filhos o valor total, já que ela recebe porque ele é menor, né? Mas muito bem colocado. Vamos lá, olha só como dá margem a muitas interpretações. Vamos lá, 10 dependentes. Tenho 10 dependentes. Bom, em primeiro lugar, esse cara devia estar internado no hospital, no hospício, né? 10 filhos. Em 2015, ou devem construir um busto para ele em praça pública, porque é um herói, né? É um herói. Mas, enfim, 10 dependentes. Parto dos 790, que é a cota coletiva. E para cada um, a cota individual, que nós vimos lá, 158. Isso é uma verdade? Se for, o valor deveria ser 1.581. 10 cotas 158, 1.581. E teríamos uma pensão da soma da coletiva e a individual. Mas não é essa a melhor interpretação, segundo eu penso. Teríamos, portanto, R$ 790,82, representadas pelas 5 cotas individuais, totalizando um valor de R$ 1.581,64, que era o valor base da aposentadoria do falecido, ou que ele teria direito por invalidez. Então continua a mesma coisa. Cada dependente que se retira, o valor diminui. E é isso que pretendeu o legislador. Pensem, geralmente os dependentes são os filhos, e a mãe ou o pai. Em relação aos filhos, eles deixam a condição de dependente com 21 anos. É uma forma medíocre, monstruosa, de se limitar distribuição de renda, de se limitar direitos de subsistência, de se devolver o dinheiro que se ofereceu ao Estado para bem administrar o país, já que é um regime contributivo. Isso aqui não é Bolsa Família, não, pessoal. Não está atrelado à prefeitura, a preenchimento de cadastro, né? Quando a Caixa Econômica teve algum problema lá no pagamento da Bolsa Família, quantos na entrevista disse, mas eu estou com a minha prestação da televisão atrasada, e agora? E o outro disse, poxa, não vou poder colocar esse dinheiro na poupança esse mês. Né? Mas Bolsa Família não é para comprar televisão, nem para pôr na poupança. Né? Alguma coisa está distorcida nesse país. Mas vamos lá. Posso continuar? Outra situação. 2 dependentes e um perde a condição de dependente. Olha só.
1.581 multiplicado por 50%, cota coletiva 790, mais 2 cotas individuais 316, valor total 1.107, 553 cada um. Passa, porque se perde uma cota, 10%, 158, deixa de ser aplicado. Mantém-se apenas a cota coletiva, a individual deixa de se pagar. Portanto, passa o valor, com a perda da condição de dependente, de um dependente, a R$ 790. E mais 158, que é do dependente remanescente, 948,98. De 1.107 vai para 948. É isso que se promoveu. Se promoveu efetivamente uma contenção de despesas, uma redução no pagamento dos benefícios, em homenagem ao que se chama de Rambo. Rambo é bem característico, né? Aquele cara fortão, com aquela faixa aqui, a metralhadora, né? O Rambo da Previdência Social, não é o rombo, é o Rambo. Porque rombo não tem. Se administrar bem, não vai ter rombo. Né? Se administrar, ou se mexer. Qual que é o valor médio pago no regime geral de benefícios no país? Vocês sabem? É cerca de R$1.000. Se mexer com quem deve ser, não é? Quem deve ser o titular dessa reviravolta toda, não vai ter nenhum receio. Vamos lá. 10 dependentes, 1.581, cota coletiva 790. Né? O que vai acontecer? Se um dos dependentes deixar a condição de dependência, pode-se mexer no valor do benefício proporcionalmente ao que vinha sendo pago? Essa é a questão. Ah, mas morreu o José, então tem que reduzir a cota dele. Sim, mas tem os outros 9. Ah, mas os 9 estão vivos. Quem morreu é o José. Se morreu, eu tenho que retirar 158 da conta. Da frisson, né? Será que eles vão fazer isso? Eu não posso admitir interpretação que não seja a manutenção do valor até que as cotas se reduzam a menos de 5. Nunca proporcionalmente à retirada de cada dependente. Mas fica aí o alerta, né? Fica aí registrada essa possibilidade de interpretação daquele que paga e não quer pagar. Né? Enfim, vamos lá. Outro tema, tempo de recebimento. Como era? Vigência a partir de 1º de março. Não havia nenhuma restrição. E agora depende da idade. Depende da expectativa de vida. Encontro aqui muitos jovens, né? Não morram cedo, hein? Não casem cedo. Enfim, vamos lá. É uma regrinha contida na própria medida provisória. É praticamente transcrição. Né? Se eu sou muito jovem, vou receber no máximo 3 anos de pensão. Ou seja, se tenho até 21 anos, no máximo a Previdência vai pagar 3 anos de pensionamento. Né? Depois que se dane. Né? No máximo vai atrás do Bolsa Família. Né? Mas eu faço estágio, eu tenho renda. Né? Ah, pare de fazer o estágio. Né? Para que estudar? Bobagem. Né? Você vai ficar questionando essas coisas aí? Né? Então não estude, melhor, né? Não estude. E se eu tenho mais de 44 anos, ela se torna vitalícia. Hoje ela é vitalícia. Isso tudo por causa da fraude, do cara que se casa com a mulher que está lá na UTI, da mulher que é jovem que se casa com um cara que tem 90 anos. Né? A fraude na frente da carruagem. E sem estatística, me dê estatística. Quanto se paga em função dessa situação? Me dê estatística. 90%? Bom, posso até mudar de ideia. 10%? Não há por que mexer. Me dê estatística. Cadê a estatística? Debata. Cadê o debate? Torne pública. Né? Tá certo, tornou público. Publicou no Diário Oficial dia 30 de dezembro. Né? Todo mundo estourando champanhe e mal sabia que ia acontecer. Né? Enfim, essa é a regra, tá bom? Não vou fazer a leitura do quadro, né? Porque ele é autoexplicável e vocês podem bem orientar o cliente de acordo com esse quadro, tá bom? É isso que eu pensei em trazer, em falar com vocês, né?
como um primeiro estudo, uma primeira leitura, a primeira palestra que a Ordem dos Advogados traz sobre o tema. Tem outros, vejam outros conferencistas. Eu sempre disse, eu ouvi isso de um professor, Clóvis Canella Salgado, saudoso professor de Direito do Trabalho. Nunca tenha na sua cabeceira um único livro de doutrina, é um erro, não é? Ninguém é absolutamente certo em tudo, ou tem uma visão correta em tudo. O contraditório, o debate, ele é fundamental para que você tenha a sua própria opinião. Conhecendo a opinião do contrário, fica muito mais fácil de você articular sua própria opinião. Então participem desses encontros, vejam outras opiniões, né? Discutam, debatam, que isso faz bem a todos nós. Só assim se avança efetivamente. Gostaria de concluir minha palestra lembrando a poetisa Lígia Fagundes Telles. Sou da idade da pedra lascada. A velhice é um horror. Era uma jovem tão bonita. Mas para não envelhecer, você tem que morrer jovem. E ninguém quer morrer jovem, não é verdade? Eu espero que o governante não nos mate antes da hora. Muito obrigado pela atenção.